geografia, história, física, enfim, filosofia, em diversas universidades que encaminharam o projeto para CAPES, né, e que tiveram seus projetos aprovados. Então, o montante do recurso é um montante muito significativo mesmo, né, na ordem de milhões de reais, o que o governo federal investe com a capacitação dos nossos alunos licenciados. Não sabemos. Também comentando com a Doris, a gente sabe que um programa como esse tem a finalidade na qualificação profissional dos nossos licenciados, junto com a prática escolar cotidiana, mas a verificação das mudanças em termos de qualidade de educação é algo a longo prazo a ser verificado, né? É um programa que começou em 2007, nós ainda não temos muitos instrumentos, né, muitos dados para verificar o quão efetivo é esse programa. Na minha opinião, modéstia à parte, é um programa muito efetivo, né? Os meus alunos, os nossos bolsistas se dedicam realmente, integralmente, fazendo inclusive isso daqui, né? Nós temos a possibilidade de convidar professores de outras universidades para falar sobre gênero, para falar sobre educação ambiental, para falar sobre violência, para falar sobre as mudanças da pauta política mais recente, enfim, né? Nós temos um programa chamado Cine Vídeo também, que tem a possibilidade de trazer documentários e filmes para o debate junto com os alunos da rede, né? O nosso foco principal são os alunos da rede, mas também a qualificação e a formação dos nossos alunos licenciandos do curso de História da UFRN. Então, uma síntese da minha atuação profissional aqui, né, apresentada diante disso. É interessante, eu vim para Santa Catarina, não foi para esse propósito, né, Raquel? O meu propósito foi comemorar o aniversário da minha mãe de 80 anos, em Laguna. Nós conseguimos reunir os 8 filhos, eu tenho 13 irmãos que moram fora do país, e tivemos a possibilidade de estarmos juntos nessa comemoração de 80 anos. E a Raquel, eu liguei para a Raquel, eu disse, te levo lá na tema democracia, vou propor a tua fala. E eu prontamente aceitei. É um prazer enorme estar com vocês. Na Universidade Federal de Santa Catarina, eu estive ontem dando uma palestra para o curso de Relações Internacionais, um público de 18 a 20 anos, né? E aqui um público de 30 a 40 anos. Obrigada. Nós somos jovens há mais tempo. Então, é interessante trabalhar com esses dois públicos, né? O público que está ingressando numa universidade pública federal e um público já de trabalhadoras e trabalhadores, né, que estão há algum tempo aí na vida laboral, né? Na vida profissional. Essa fala é a terceira vez que eu faço. Eu fiz ontem na UFSC, fiz essa fala também, esse tema também. Eu trabalhei num outro evento que aconteceu em Aracaju ainda esse ano, onde foi proposta uma mesa sobre as questões relacionadas à história, as questões relacionadas à história do tempo presente. E como tema para pensarmos a história do tempo presente, eu estou aqui propondo uma reflexão baseada em 2 eventos que aparentemente são eventos distintos, diferentes, em que não há qualquer tipo de interconexão entre ambos, né? Dado as diferenças geográficas, dado as próprias diferenças temporais, culturais, sociais e políticas, né? A Primavera lá de lá e as Jornadas de Junho aqui, né, nos parecem, à primeira vista, fenômenos absolutamente distintos e sem qualquer possibilidade de comparação, né, ou de análise acerca desses 2 eventos. Então, a ousadia aqui, né, a proposta aqui, é exatamente quebrar essa tese de que tais fenômenos não sugerem proximidades, né? De que tais fenômenos, embora sejam geograficamente e temporalmente distintos, não sugerem níveis de análise, de reflexão comparativa, de semelhança, mas também de diferenças, né? Então, o que eu proponho aqui é trabalhar comparativamente a partir de um campo metodológico e teórico da história do tempo presente, esses 2 fenômenos que todos nós conhecemos, né? Alguns conhecem mais apaixonadamente né? Em relação às Jornadas de Junho de 2013, talvez algumas daqui tenham participado, se não participaram, de alguma forma acompanharam o noticiário nacional e local acerca
das Jornadas de Junho de 2013, e outros, de alguma forma, tiveram a possibilidade muito singular de estar na Praça Tahrir, no coração do Cairo, no Egito, participando, ainda que com muito medo, da Primavera Árabe no Egito. Eu estava no Egito em 2010, na Praça Tahrir, e a experiência lá, de fato, me trouxe esse tema como uma reflexão da minha própria experiência enquanto historiador imerso num acontecimento, envolvido diretamente no acontecimento. Eu não estava nas Jornadas de Junho de 2013, eu não participei, eu não me envolvi, eu não estive nas ruas em 2013, mas eu estava na Praça Tahrir em julho e julho de 2010, quando explodiu a revolta no mundo árabe. Toda a comunidade internacional que estava no Egito, inclusive nós brasileiros, fomos orientados a sair do país imediatamente, né, ou ir para uma região chamada Sharm el-Sheikh, que é uma região de um resort na Península do Sinai, como uma espécie de refúgio, né, e de proteção aos estrangeiros que estavam naquele país durante a deflagração daquele fenômeno, enfim, da revolta no mundo árabe. Esse quadro comparativo, portanto, parte de uma reflexão, né, sobre o que é a história do tempo presente, né? Se o tempo presente é uma competência do historiador, em termos de análise fenomenológica, né? Desde os gregos, a história do tempo presente é algo bastante comum. Os próprios gregos escreviam sobre a sua realidade, né? Os próprios gregos escreviam sobre a sua contemporaneidade. No século XIX, o tempo presente, a contemporaneidade, né, tornou-se um objeto a não ser discutido, a não ser refletido, porque imaginava-se, acreditavam os historiadores do século XIX, de que o historiador não poderia se envolver com um tema, né, de que o historiador não poderia, imerso naquele tempo, naquele presente, estar envolvido naquele tema, porque isso contaminaria a sua reflexão e o seu olhar, né? É o pressuposto da neutralidade, da objetividade, da imparcialidade tão presente no discurso historiográfico do século XIX. No século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, principalmente por conta dos traumas trazidos com a Segunda Guerra Mundial, as reflexões acerca da história do tempo presente, principalmente o objetivo de pensar, né, os traumas, os massacres, né, principalmente por conta do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, trouxe o tema história do tempo presente, principalmente a partir dos testemunhos orais, a possibilidade temática como um campo historiográfico, né? Então, o tempo presente passou a ser um objeto, sim, de investigação do historiador. Uma possibilidade de reflexão, uma possibilidade de análise, e eu lembro que essa reflexão acerca do tempo presente, né, enquanto historiador imerso em um acontecimento, era rechaçada, inclusive, quando eu fazia graduação aqui na FAED. Os meus professores de história diziam o seguinte: você só pode ter como objeto de investigação um evento, um fato, um fenômeno em que você tenha uma distância temporal de 30 a 40 anos. Então, o tempo presente era um lugar que não poderia ser pisado pelos historiadores, né? Era um lugar, era um tempo, era um campo de reflexão que cabia ao cientista político, ao internacionalista, ao jornalista, menos ao historiador, né? Enquanto que na Europa, desde o final da Segunda Guerra Mundial, vários institutos de história do tempo presente vão sendo criados, né, na França, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, como uma possibilidade de investigar os traumas vividos durante a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, essa reflexão sobre a história do tempo presente é uma reflexão que data entre os anos 80 e os anos 90 principalmente, né, no período de redemocratização, quando algumas universidades vão incorporando e vão criando grupos de pesquisa, vão criando programas de pós-graduação específicos em História do Tempo Presente. A própria UDESC, por exemplo, o programa de pós-graduação em História da UDESC tem como área de concentração História do Tempo Presente, mestrado e doutorado, né, em História do Tempo Presente, onde há professores aqui que alguns de vocês devem conhecer. A professora Maria Tereza Santos Cunha, por exemplo, a professora Emerson Campos, o professor Paulinho de Jesus Cardoso, a
professora Marlene de Fábio, enfim, são professores, né, desse programa de pós-graduação em História do Tempo Presente. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que o tempo presente tornou-se, sim, um objeto possível de investigação, né? Um objeto possível de análise do historiador. Então, diante disso, né, cabe a nós, historiadores, uma reflexão sobre o tempo presente, que é o tempo em que nós estamos imersos. Né? A preocupação no que diz respeito à imparcialidade, à objetividade, não cabe mais ao historiador do tempo presente. Nós estamos constantemente imersos numa temporalidade ao qual estamos envolvidos, né? E não, por isso não podemos deixar de investigá-lo. Segundo Mark Bloch, alguns estimando que os fatos mais próximos a nós são, por isso mesmo, rebeldes a qualquer estudo verdadeiramente sereno, desejavam simplesmente poupar a casta Clio contatos demasiado ardentes, consideram a época em que vivem como separada das que a precederam por contrastes vivos demais para trazer em si mesma sua própria explicação. A história dos períodos um pouco distantes só os seduz como inofensivo luxo do espírito. De um lado, um punhado de antiquários ocupados por macabra direção em desencaixar os deuses mortos, e do outro, sociólogos, economistas, publicistas, os únicos exploradores do vivo. Portanto, é uma crítica que Mark Bloch faz em relação àqueles que repudiam a história do tempo presente, que se dedicam, por exemplo, exclusivamente aos mortos e às múmias. Não, eu não tenho problema nenhum com historiadores da antiguidade, nem com historiadores do medievo, né? Mas essa era a presunção de um conhecimento historiográfico baseado na neutralidade, na imparcialidade, na medida em que trazer à luz os documentos poderiam revelar a história tal qual ela foi. Né? Segundo o professor Carlos Pico, da UFRJ, a marca central da história do tempo presente é sua implicação com a política. E eu acho que o tema é muito propício para nós hoje, né, no debate de hoje, é justamente essa reflexão. Decorre da circunstância de estarmos, nós historiadores, sujeito e objeto, mergulhados em uma mesma temporalidade que, por assim, não terminou. Né? É a tese, portanto, de que a história do tempo presente é sempre uma história inconclusa. Né? Nós não concluímos a história do tempo presente porque nós vivemos essa temporalidade ao qual nós estamos dedicados a analisar. Né? Alguns historiadores, como Érico Robesbal, dividiriam, por exemplo, a história do tempo presente da história imediata. Né? A história imediata, por exemplo, é o que está sendo votado hoje na Câmara Federal, né? Ou que foi votado ontem em relação ao pré-sal na Câmara Federal. É a história, né, mais imediatamente coincidente à nossa experiência diária, à nossa vida diária. História da barbárie. Segundo o professor Karl Schuster, da Universidade de Pernambuco, a filósofa alemã Hannah Arendt nos disse que endireitar o tempo significa renovar o mundo. Nesse sentido, a história do tempo presente se localiza como uma constante renovação do mundo, da percepção que temos, criamos e forjamos para o mesmo. Endireitar o tempo é dar ordem ao caos, é tornar legível aos olhos do povo o que apenas foi legível para alguns. Diante dessas reflexões, né, e situando aqui teoricamente e metodologicamente o nosso debate sobre a história do tempo presente, eu procuro fazer nessa segunda parte da fala o quadro comparativo entre a Primavera Árabe e aquilo que foi assim definido pela imprensa nacional, as Jornadas de Junho de 2013. Então, o que nós vamos ver aqui, além de alguns trechos que procuram narrar, né, o que foram a Primavera Árabe e as Jornadas de Junho, algumas imagens também, algumas fotografias também, que nos permitem entender comparativamente se havia pautas comuns lá e cá, né? Ou se as pautas lá e cá eram pautas diferentes, eram pautas reivindicatórias. Desde já, eu gostaria que todos vocês, todos e todas, refletissem a seguinte questão, o seguinte problema. É possível pensar que a deflagração das Jornadas de Junho aqui em 2013 e a Primavera Árabe lá em 2010 tenham sido resultados exclusivamente por questões endógenas, ou seja, por questões nacionais, ou nós podemos pensar que, tanto lá quanto cá, há questões externas que influenciaram a deflagração e a mobilização
de milhões de pessoas derrubando governos autoritários lá e trazendo à tona pautas reivindicatórias aqui em 2013, há alguma interferência, há alguma possibilidade de pensarmos que tais movimentos tiveram como leitmotiv, né, tiveram como fundamento principal interferências externas, ou tais movimentos resultam exclusivamente, né, e apenas a partir de questões nacionais, né? Então, desde já, eu gostaria que vocês pensassem, refletissem, porque o caminho da minha reflexão, né, da direção desta fala, dessa minha palestra, enfim, segue essa trilha, pensar como é possível, comparativamente, verificar algumas semelhanças entre tais movimentos e como tais movimentos partem, sim, tanto de questões nacionais, mas também podem sugerir questões de gerência externa. É claro? Então vamos lá, para a gente recordar um pouquinho o que foi lá e o que foi aqui, né? As revoltas que tiveram início na Tunísia em dezembro de 2010 foram deflagradas inicialmente a partir da autoimolação de Mohamed Bouazizi, que se mata ateando fogo em si mesmo, né? Protestando contra as condições de vida no país do norte da África. Aparentemente, né, toda essa segunda parte da minha fala dá a entender de que tanto os movimentos lá quanto a jornada de junho aqui foram motivadas por questões exclusivamente nacionais. Por exemplo, aqui a questão do combate à corrupção, mais saúde, mais educação e assim por diante. Então, em princípio, nos leva a crer que os motivos principais deflagradores, né, o estopim principal daqui, foi motivado exclusivamente por questões nacionais. Ponto. E lá da mesma forma, as questões nacionais, principalmente, né, as questões do autoritarismo político vivenciado naqueles países, tenha sido o principal motivo para a deflagração da Primavera Árabe, né, cujo estopim pode ter iniciado a partir da Tunísia, mas que há questões, além de questões nacionais, também questões de ingerência externa. Aí a gente vai ver algumas imagens, né, das pautas reivindicatórias lá e cá, né? A Palestina será libertada, e ali embaixo, aqui no Brasil, das jornadas de junho, o povo unido não precisa de partido. Esse cartaz ali embaixo nos leva a seguinte reflexão. Alguns cartazes e algumas imagens são muito significativas, né, são muito emblemáticas, tanto lá quanto aqui. Essa imagem especial, onde se rechaça absolutamente, né, o pluripartidarismo, né, deixa muito claro, vai deixando muito evidente que a jornada de junho ganha uma dimensão com um teor nitidamente fascista. Embora o fascismo seja um fenômeno político datado dos anos 20, 30 e 40, principalmente na Itália, na Alemanha e na Espanha, e também na União Soviética, o fascismo, enquanto um fenômeno social, ainda persiste, né? Eu costumo pensar o fascismo não no singular, mas o fascismo no plural, né? Os fascismos. O fascismo, enquanto regime político, de fato, é um fenômeno datado, né? É um fenômeno datado dentro de um espaço-tempo. Agora, os fascismos, enquanto movimento social, eles perduram, eles persistem, né? O discurso fascista persiste. Como característica principal do fascismo, a gente pode pensar, por exemplo, o antiparlamentarismo, a aversão ao pluripartidarismo, né? O antiparlamentarismo, a aversão ao pluripartidarismo, e como um outro elemento que define o fascismo enquanto um fenômeno político, enquanto um sistema político, diz respeito a ser, evidentemente, né, um conjunto de valores que não tem qualquer tipo de apreço aos valores da democracia liberal, né? Portanto, são esses elementos principais que a gente pode pensar como definidores do fascismo enquanto regime político e também enquanto um evento, um fenômeno social. Na jornada de junho de 2013, a gente pode, né, cair ou não nessa armadilha de pensar que as jornadas tenham sido resultado, né,
tenham sido deflagradas a partir do aumento da passagem do transporte público, que vai desencadear uma série de ondas de protestos em várias capitais brasileiras. A repressão policial, as manifestações, vai chamar a atenção da imprensa, incentivando ainda mais a adesão popular a tais mobilizações. É um processo, portanto, de mediatização, de espetacularização, né, das jornadas de junho. No primeiro momento, quem observou, né, e acompanhou o noticiário nacional vai observar uma certa preocupação em relação às jornadas de junho, em relação às manifestações. A imprensa foi muito cautelosa no início em não dar cobertura devida àqueles eventos. Num segundo momento, quem consegue acompanhar, né, como foi sendo mediatizada e espetacularizada as mobilizações, passa a perceber que a imprensa acaba por cooptar, né, acaba por potencializar, insuflar e inflamar as manifestações, porque percebe que as manifestações tinham como foco principal o embate contra o governo da presidenta Dilma. É uma crítica em relação ao governo da presidenta Dilma. Aí, a democracia sim, ditadura não. No caso da Primavera Árabe, o ato vai gerar a mobilização de milhares nas ruas, pressionando o presidente Zeni Al-Abidine Ben Ali a deixar o poder em janeiro, depois de 20 anos de governo. Vão seguir protestos também, né? Toda a calha africana e parte dos países do Oriente Médio vão ver protestos que vai reunir milhões de pessoas nas ruas das principais cidades e capitais daqueles países. No caso do Egito, vai por fim, né, a ditadura de Hosni Mubarak, que governava o Egito há 40 anos. Na Líbia, vai resultar no fim do regime de Muammar Gaddafi. A Primavera Árabe, portanto, também vai marcar o início do levante na Síria, país que hoje é palco de uma guerra civil envolvendo simpatizantes e opositores do presidente Bashar al-Assad. Então, panoramicamente, se formos observar, né, as manifestações, elas vão ter como foco, no caso da Primavera Árabe, a deposição de regimes autoritários. Né? A deflagração da Primavera Árabe terá como foco principal a deposição de regimes autoritários, regimes antidemocráticos. Regimes estes que, no caso do Egito, por exemplo, governavam o Egito há 40 anos. No caso da Líbia, de Muammar Gaddafi, há 30 anos. Né? Então você tem aí, né, a perduração de regimes autoritários por mais de 2 décadas, por mais de 3 décadas, mas que, em grande medida, tais regimes, embora autoritários, eram coniventes, né, e, em grande medida, aliados aos impérios ocidentais, principalmente aos Estados Unidos. Portanto, a gente já pode aí colocar uma pulga atrás da orelha. Por 40 anos, aquele regime foi tolerado. O regime de Hosni Mubarak foi tolerado, por exemplo. O regime de Bashar al-Assad foi tolerado por mais de 20 anos. O regime na Síria foi tolerado pelas potências ocidentais por quase 30 anos. Então, por que tais regimes, embora autoritários, embora antidemocráticos, foram tolerados, né, em certa medida foram aceitos pelas potências ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos, por tanto tempo? Por que de uma hora para outra os Estados Unidos decidiram não? Aqueles regimes não são regimes autoritários, portanto, iremos insuflar, né, a população local a depor, iremos apoiar aquelas populações, apelando àquelas populações a lutarem pela democracia. Já é uma pulga atrás da orelha que a gente já pode colocar, né, pensando nessa relação promíscua entre regimes autoritários e os interesses do Império Norte-Americano na região do Oriente Médio e na calha africana, né, no norte e nordeste da África. Ali uma imagem, uma fotografia, Mubarak, que o povo falou, pede seu regime e vai embora, e ali embaixo, se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Você vê a única lá no meio. E hoje diz que defende a democracia. Tem algum conhecido de vocês ali? Os manifestantes vão pautar as passeatas levantando temas, aqui no caso do Brasil, né? Levantando temas como corrupção política, a má qualidade dos serviços públicos, os gastos ditos como gastos excessivos com os grandes eventos esportivos. Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2013 estávamos às vésperas da Copa das Confederações, da Copa do Mundo de 2014 e já preparando o Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. Né? Todos estes eventos esportivos que o Brasil organizou desde 2014 até 2016 foi também colocado como ponto, né, como pauta de reivindicação e dos protestos das jornadas de junho de 2013. Queremos liberdade para todos, e ali embaixo, Vândalo é o Estado, Vândalo é o capital.
se vocês quiserem fazer alguns adendos em relação ao que a gente está falando, por favor. Tá? No começo, os Estados Unidos vão cultivar relações boas com países autoritários, como o Egito. Israel sempre foi um país, desde 1948, aliado aos interesses norte-americanos, a Arábia Saudita, em um cenário que parecia estável há anos. Mas no Egito, os americanos não conseguiram acompanhar o ritmo de mudanças que vai levar ao poder o islamita Mohamed Morsi, poucos meses depois, deposto pelas Forças Armadas. E a deposição de Mohamed Morsi vai levar ao poder no Egito a Irmandade Muçulmana. No caso dos Estados Unidos, vão se sentir confortáveis com o regime apoiado por militares, desde que eles se comprometam a manter a paz com Israel. É uma informação também importante pensar que o Egito é o único país do Oriente Médio, o único país árabe, é o maior país árabe, né, do Oriente Médio, que reconhece Israel como um Estado. Né? Então é absolutamente fundamental, como estratégia norte-americana para o Oriente Médio, a preservação de relações políticas amistosas com aquele país, independente, né, se é uma junta militar ou se é um governo autoritário, se é um governo democrático, independente, né, da situação e do sistema político adotado por aquele país, resultado de um golpe ou não. O importante, evidentemente, é a preservação e a manutenção dos interesses norte-americanos para a região. As pessoas exigem remoção do regime e ali por uma vida sem catracas. No caso das jornadas de junho de 2013, as mobilizações vão ter apoio de mais de 80% dos brasileiros. O seu impacto vai ser comparado ao episódio do impeachment do presidente Collor em 92. A repercussão internacional vai levar o governo brasileiro a adotar medidas para atender algumas das reivindicações. A presidenta Dilma vai criar um gabinete de emergência, né, trazendo os principais ministros das principais pastas ministeriais, procurando interpretar, né, e dialogar com as manifestações, embora aquelas manifestações de junho de 2013 não tivessem necessariamente uma única pauta, uma liderança específica, né? Era um caldo, né, um turbilhão de reivindicações de pautas, de difícil, inclusive, análise e interpretação por parte do governo. Né? Vocês sabem que um dos programas criados pela presidenta Dilma logo após a jornada de 2013 foi o programa Mais Médicos, né? Por conta de que uma das principais pautas reivindicatórias de junho era justamente mais saúde. Né? Uma outra pauta também presente nas reivindicações diz respeito à PEC 37, que também vocês devem acompanhar. Né? Devem lembrar, por exemplo, que a PEC 37 retirava do Ministério Público Federal a prerrogativa investigatória, alocando apenas à Polícia Federal e à Polícia Civil a prerrogativa investigatória para crimes. Né? E foi arquivada a PEC 37 e também a proibição das votações secretas. Os governos estaduais voltam a praticar os preços antigos das passagens, portanto, em princípio, né, as reivindicações e as mobilizações surtiram este efeito, né, do retorno das tarifas de transporte público. Os atos no Brasil vão ser comparados com os protestos Los Indignados na Espanha, Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Por favor. Meu nome é Mariana, sou psicóloga. E aqui em Floripa atuei em outros momentos junto do MPL, no contexto de 2013, o Bloco Autônomo pela Tarifa Zero. E atuava em outros movimentos sociais, no movimento feminista e na questão da luta por moradia aqui em Floripa. Então tinha um posicionamento assim muito claro à esquerda e a questão da rua como nosso espaço de luta, assim, né? Vem de uma trajetória que questiona a institucionalização dos movimentos sociais, a burocratização do processo político, enfim. E acho muito interessante esse dado, 80% das pessoas apoiaram as manifestações, porque a verdade é que desses 80%, as pessoas apoiam coisas muito diferentes. Né? Em Floripa, a gente teve experiências muito claras, né? E é onde começa a onda, por exemplo, de uma rua que é plural, mas não é plural no sentido de, por exemplo, a gente tem um movimento LGBT, um movimento indígena, um movimento negro, as feministas, as travestis, as putas, a galera que reivindica a moradia, né? Quem trabalha na questão do desencarceramento, na luta... Não.
era uma pluralidade muito binária, que a gente viveu no nosso corpo. Então, por exemplo, no processo de ocupação da ponte, nós fomos prensados e quase arremessados da ponte pela galera verde e amarelo. E estávamos defendendo coisas muito diferentes. E uma das coisas que a gente discutia, que é muito interessante, porque em 2013 a gente foi taxado de louco e a gente falou, nós vamos viver o golpe branco. O golpe do processo de um fascista, ele não vai ter as mesmas características de 64, porque a própria repetição ela não é um simulacro, a história não produz simulacro, mas a gente vai ter um retorno e ele vai se dar por um processo eleitoral. Todo mundo chamou a gente de louco, beleza. E a gente naquele momento questiona como a pauta anticorrupção entra na rua. E quando a gente fala de tarifa zero, quando a gente fala de direito a uma vida digna, tudo isso parece pauta anticorrupção. Mas a pauta anticorrupção era uma pauta vazia. Tanto que quem questiona o processo de corrupção e faz o golpe político agora, tá nem aí com isso. E naquele momento a gente começa a tensionar, e aí isso, nem esquerda nem direita, né? Tipo, nunca fiz política partidária, mas tenho clareza que a forma como o discurso antipartidário naquele momento tem um caráter fascista. Mas é naquele momento que o discurso de corrupção, que é um discurso que tem apelo popular enorme, porque é um discurso moral sobre a política, ou seja, ele é um discurso do esvaziamento político. Ele é um discurso que esvazia a luta de classes. Ele é um discurso que pautado na democracia racial. Ele é um discurso que apoia até um golpe patriarcal, tá ligado? A anticorrupção, quem é contra, quem é a favor da corrupção? Ninguém. Né? Então, moralmente ninguém é a favor da corrupção, entende? Mas o debate moral ele é um esvaziamento político, né? Porque ele tira a gente de uma materialidade dialética, assim. E aí parecia que estava todo mundo na rua concordando sobre alguma coisa, e ninguém concordava sobre nada, né? Porque... E aí... E é interessante como nesse momento, quando a gente vai para uma polarização da política, que várias pessoas acham horrível, na verdade a gente volta para uma disputa política, porque daí vai ter ato na rua e a polícia é obrigada a separar os atos, porque senão as pessoas vão se matar. Quando teve a votação em Brasília, eles fizeram um muro para separar quem que ia estar de um lado e quem que ia estar do outro, porque não tinha, depois de 2013, como estes corpos, nas suas diferentes potências, ocuparem a rua. Tive amigas que apanharam na costela, de soco. Isso que Floripa, o fascismo de Floripa é tão pesado que, você está falando de fascismo, essa semana na sala ocupada pelos estudantes negros da UFS que foram pintadas suásticas. Com lama, né? Isso não é qualquer coisa, gente. Você pegar um espaço de resistência, um espaço abandonado, que os estudantes negros estão ocupando da universidade, é muito sério, né? Então, eu acho muito difícil falar sobre 2013 no sentido de um apoio das pessoas, porque a gente nem... Quando a gente concordava, a gente não estava concordando sobre a mesma coisa. Minha mãe, por exemplo, apoia o golpe, apoiava as manifestações de 2013, e a gente apoiava coisas completamente diferentes em 2013. E supostamente havia ali uma representação na rua, isso que eu acho doido. Supor que aquela rua, naquela rua, que representatividade política existia naquela rua, né? Então, aquela porcentagem ali, ela é Datafolha. E a própria questão da mediatização, que tem apoio popular, eu não acho que é a mídia hegemônica que produz. Eu acho que são as novas mídias, com as suas novas coberturas, as redes sociais, que vão produzir um efeito de apoio popular. Em São Paulo começa essa deflagração, né? Muito a partir disso, porque exatamente esse silêncio inicial da mídia hegemônica apoia, né, a violência policial. No caso dos países árabes, por exemplo, a mobilização ela se dá essencialmente pelo Twitter ou pelo Facebook. Né? Sendo que o Edward Snowden ele denunciou alguma coisa que os Estados Unidos jogou isso na rede, né? Isso, tanto as que pessoas propagavam isso. Tanto que os governos tentaram proibir, né? Enfim, né? Impedir o acesso à rede, acesso à internet, porque era a forma em que as pessoas dialogavam, era a forma como as pessoas estavam ali se mobilizando e criando uma rede de solidariedade, de manifestação e de mobilização. Agora eu concordo contigo, as pautas de 2013 eram muito difusas, eram absolutamente difusas. Eu não fui para as ruas em 2013 justamente por não perceber que algumas daquelas pautas me representavam. Faltava liderança, se é que nós precisamos de alguma liderança, né? se é
segue os movimentos sociais que precisam de uma liderança, faltava porta-voz, em várias vezes você deve ter observado que era proibida, né, as pessoas portarem bandeiras partidárias. Isso é uma demonstração clara e notória de fascismo. Se eu não posso manifestar a minha posição política partidária num movimento que toma as ruas, isso é fascismo, isso é uma demonstração clara de total e absoluta intolerância. A ideia de que são movimentos apartidários ou de repulsa e rechaço à política tem uma notória feição fascista. Então, e a gente está vivendo uma coisa muito incrível aqui em Florianópolis. O Antônio participa, a gente vem em reuniões nesse local, tem umas de 7 horas, de um grupo que chama Rede Floripa Fora Temer. Deixa o professor terminar e depois deixar, senão ele não vai ver o resto dele lá. Não, ela pode concluir, por favor. Por favor. E esse movimento chamou algumas manifestações, que duas que foram grandes, mas das duas que foram grandes foram justamente naquele período da votação final do impeachment. E é uma coisa muito séria, e que é isso, não tem partido, não tem movimento partidário, não tem bandeira, e tem pessoas muito truculentas que chegam assim, eu inclusive, a ser ofendidas mesmo. É uma coisa bem complicada, e são assim, de esquerda. Então, fora Temer, né? Fora todos. Né? Fora todos, para ver como a coisa está complicada. E um segundo dado, em junho eu estava em Buenos Aires, eu fiquei apavorada, falei, vou para dentro de casa, pelo amor de Deus, para com isso, porque eu senti o cheiro longe. E eu fiquei mais apavorada quando a minha filha, quando eu cheguei, minha filha, pois é, eu estava lá no meio, de repente eu falei com a minha amiga, nós duas, o que nós estamos fazendo aqui, hein? Então teve inclusive isso, assim, foram e... O que você quer dizer é o seguinte, a única coisa que qualifica meu discurso hoje é dizer, eu não sou petista, mas né, as pessoas precisam se defender antes de se posicionarem, porque... Oi? Por exemplo, eu ajudei a organizar enquanto movimento social a Marcha das Vadias no Brasil, em Floripa, em algum momento eu participo de um debate nacional. E uma das coisas muito sérias que a gente debate é a não presença de bandeiras por uma não capturação do movimento social. Isso não significa que os partidos não compõem, isso significa que os partidos não... Porque aí eu acho que existe um debate histórico muito importante sobre a apropriação dos movimentos sociais pelos partidos políticos e uma perspectiva de política de vanguarda, que eu não sei como é isso num contexto histórico tão diferente de formação política, né? Mas na história da esquerda do Brasil e da América Latina, a gente tem esse dispositivo político da vanguarda que está à frente dos processos políticos, né? E aí, nesse sentido, existe uma dimensão de uma política de autonomia que reconhece o partidarismo no Brasil, mas não se vê. Eu sou uma pessoa que em vários momentos deixei de participar de vários atos. Isso não agora, sei lá, quando eu entrei na primeira vez na universidade 10 anos atrás, entende? Mas eu estou falando de outra coisa, eu estou falando do momento político. Momento agora dá licença. Nós estamos falando do momento político, então não é assim, a Marcha das Vadias, ou o movimento gay, ou o movimento negro, ou o movimento dos indígenas, não é um movimento social a Rede Floripa. A Rede Floripa é um movimento político, é diferente. Mas a Marcha das Vadias não é um movimento político? Mas político partidário, a política que está acontecendo lá é PT, é PSOL, é PMDB, é contra um golpe de Estado, é diferente, não é um movimento social. Claro, tudo é político, né? Aí a gente vai entrar no que tudo é político. Mas tem uma diferença entre a Marcha das Vadias, e a Rede Floripa Fora Temer. Entende? Eu não sei, eu entendo que tem bastante diferença. Políticas onde nem todas as pessoas atuam pela via da política partidária, mas consideram que a rua e aí eu acho que o que tu traz tem uma dimensão histórica, que é a retomada das ruas como espaço de ação política, que é uma coisa que num certo momento histórico também se esvazia, né? E isso eu acho que é uma das grandes diferenças. Claro. Agora, quando a gente vai para a rua, a gente tem esse desafio, que é desse encontro dessa diferença, inclusive, entre o que se chama esquerda. O que tu falou, só para entender assim, esse negócio de fascismo, quando tu falou, se não levanta uma bandeira, vira um fascismo, né? Viram os fascistas, né? Não a pressão de não poder levantar uma bandeira cria-se esse grupo meio fascista, não é isso?
o que caracteriza o fascismo, ao menos o fascismo enquanto evento histórico, enquanto fenômeno histórico das décadas de 30, 20, 30 e 40, é a negação total do pluripartidarismo. É a ideia de partido único, só existe um único partido. A cooptação das massas, a adesão das massas, a mobilização de mentes e corações vai se dar a partir de um único partido, que vai cooptar o Estado, que vai tomar o Estado. A ideia, portanto, do fascismo, enquanto fenômeno histórico, é o rechaço, é a negação total do pluripartidarismo, é o antiparlamentarismo e a aversão à democracia liberal. Então, o Temer, na verdade, ele se enquadra nisso, não? Porque o Temer diz, não, pô, não queriam bandeira, a gente não quer não. Não, a Rede Floripa. A Rede Floripa, o Temer, fala dessa forma. Então, eu acho que tem um live sim. Tem um live sim. Tem um live sim. Eu acho que sim. Vamos falar. Eu posso concluir. Deixa ele concluir no final. Porque eu acho que o mais rico vai ser o debate. Vamos deixar ele concluir para a gente abrir, né? Evidentemente, a reação dos governos de cada um dos países que foram banidos pela Primavera, que tiveram um fenômeno, né, passaram pelo fenômeno da tomada das ruas, vai ser diferente. O Bahrein, né, o Catar, o Egito, a Tunísia, a Líbia, cada qual vai reagir, os governos vão reagir diferentemente às mobilizações populares. Alguns vão cair e outros vão permanecer, como é o caso, por exemplo, da Síria, de Bashar al-Assad. Ali em cima, onde está meu voto, essa imagem talvez seja a imagem do dia, né? Talvez essa seja a imagem do nosso debate para hoje e toma aquilo que vocês haviam comentado. A tomada dos manifestantes, né? A tomada dos manifestantes do Congresso Nacional é uma demonstração muito clara, muito evidente, que diz o que para nós? Qual é a leitura que nós podemos fazer dessa imagem? Nós não queremos mais isso. Isso não funciona mais. O pluripartidarismo, a política representativa, o legislativo, o parlamento não funciona mais. Nós não queremos mais esse sistema de governo representativo porque ele faliu. Tem demonstrado claramente a falência de um sistema que não permite mais, né, o atendimento das nossas reivindicações, que não ouve mais, né, que não permite mais o diálogo. Essa imagem dos manifestantes tomando o Congresso Nacional, ela é muito simbólica, na minha percepção e na minha leitura, de uma demonstração clara e evidente de aversão à política, de demonstração de que a política pluripartidária, de que o parlamento não é mais o espaço viável, possível, adequado, apropriado para atender às nossas demandas sociais, às nossas demandas econômicas, às nossas demandas políticas, né? É o rechaço e a negação total da política enquanto espaço de debate, de discussão de ideias, de formação, né, de consenso. Vamos lá? Em junho de 2013, o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi anunciado no dia 25 de março. Em Goiânia, as tarifas vão sofrer um reajuste de 30 centavos. No dia 28 de maio, os ônibus vão ser destruídos. Em uma das praças principais da cidade, 24 estudantes vão ser detidos por vandalismo. Todo mundo lembra daquela máxima, né? Não é apenas pelos 20 centavos. Eu não consegui entender até hoje muito bem o que aquilo queria dizer, né? Qual é a leitura que a gente pode fazer, né? Assim, de uma pauta tão plural, né? De uma reivindicação tão ampla feita por tais manifestantes. Não era somente os 20 centavos, mas era também saúde, educação, combate à corrupção, o que mais? Né? O que mais que era alocado, né, nesse caldo de reivindicações trazidas às ruas? Democracia, quantas escolas valem no Maracanã? Na Praça Tahrir, no Egito, muitas mulheres vão às ruas para pedir que as mudanças políticas também trouxessem novidades no campo dos direitos humanos. A decepção das mulheres vai ser grande, no caso do Egito e também em alguns outros países árabes, principalmente porque muitas vão ser vítimas de agressão e de violência sexual. No dia 17 de junho de 2013, o Rio vai ser palco de uma grande passeata,
onde vão reunir-se mais de 100 mil pessoas protestando contra os gastos da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, da corrupção, enfim, do aumento das tarifas de transporte público, é onde vai surgir aí a figura, enfim, né, a figura mítica dos Black Blocs. Ali uma imagem da Primavera Árabe na Síria, ali embaixo uma imagem dos Black Blocs no Brasil. Sim, tem ali uma imagem lá. Agora não vou lá de anarquista, não tem nada. Eu trouxe algumas imagens da Primavera Árabe no Egito, aí a Operação do Cairo, a Operação Tahrir. O Museu do Cairo no Egito foi invadido, saqueado, destruído, quebrado. Eu lembro de uma imagem assim, que me tocou muito. Eu estava com meu companheiro num hotel próximo à Praça Tahrir, e uma das imagens que eu jamais vou esquecer é quando os egípcios fazem um cordão abraçando o Museu do Cairo no Egito. Para termos uma ideia, o Museu do Cairo representa quase 10% do PIB do Egito. A gente pode dizer que o coração econômico do Egito, principalmente por conta da atividade turística, é o Museu do Cairo. E o saque, né, a destruição de várias peças do acervo do Museu do Cairo mobilizou e sensibilizou a população egípcia. Eu não sei se vocês lembram também que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, o Museu Nacional Arqueológico do Iraque foi saqueado e algumas peças, algumas semanas depois, estavam leiloadas, né, estavam sendo leiloadas em algumas casas de leilão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eu queria fazer isso também. E hoje ele se dói com qualquer manifestaçãozinha que quebra uma plaquinha. Do banco. Queima uma lixeira, a vidraça de um banco. Exato, isso no meio do asfalto com todo cuidado para não pegar fogo em nada. A gurizada era cuidadosa, botava assim no meio só para fazer um fogo, mas ninguém botou perto. Eu queria destacar uma tese, que é uma tese de um autor americano chamado Samuel Huntington, de um livro muito celebrado, de um livro muito conhecido, que certamente tornou-se livro de cabeceira durante o governo do presidente George W. Bush, que se chama O Choque de Civilizações. É um livro muito conhecido, um livro muito debatido na universidade, onde Samuel Huntington está muito notoriamente dizendo que o Islã faliu, né, e que cabe ao mundo ocidental impor a democracia. Né? A falência do mundo islâmico se dá, né, a falência da civilização islâmica se dá pela aversão cultural do Islã à democracia. É um regime, portanto, nessa perspectiva huntingtoniana, incompatível à realidade, incompatível ao contexto, incompatível ao universo simbólico, religioso da civilização islâmica. Portanto, o choque de civilizações ele é o resultado da incompatibilidade entre os valores ocidentais, e quais valores são estes? A democracia e os direitos humanos, incompatíveis ao Islã, pela sua essencialidade violenta e antidemocrática. Né? Portanto, o choque de civilizações, escrito por esse intelectual americano, tornou-se ponto de referência em grande medida para justificar o embate e o combate norte-americano, do Império Norte-Americano, contra as civilizações islâmicas, tidas, percebidas enquanto incompatíveis, enquanto impossíveis de adoção, né, de tais valores, que são valores que devem ser universalizados, como a democracia e os direitos humanos. No caso brasileiro, a presidenta Dilma, alguns dias após as manifestações, ela vai à rede nacional, né, vai fazer um pronunciamento em rede nacional. Eu não sei se os senhores e as senhoras também lembram disso, ela proibiu o uso de armas de fogo pelas polícias militares e proibiu qualquer tipo de repressão mais violenta contra os manifestantes. Embora muitas polícias, evidentemente, devem ter excedido em termos de violência, mas a determinação da presidenta Dilma era de que não houvesse, né, sangue, né, de que não houvesse embates violentos entre manifestantes e policiais. É claro que no calor da hora, no calor da situação, não é a presidenta que vai poder evitar, né, a repressão policial. Mas não houve, né, em nenhum momento uma posição da presidenta Dilma de repressão, né, de reprimir violentamente.
ela disse em cadeia nacional que os manifestantes têm direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas, mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira. Diferença, hein? Não é? Eu era feliz, eu não sabia. Mas Muito tem bem. gente que acha que... Vamos para a terceira parte da fala e a gente já vai para algumas considerações, né? E algumas considerações que procuram trazer semelhanças e diferenças entre lá e cá, né? Entre as manifestações árabes e as jornadas, as manifestações de junho de 2013. Para Anthony Giddens, as mudanças que nos afetam não estão mais confinadas em nenhuma zona do globo, fazem-se sentir um pouco por toda parte. Aí eu gostaria que vocês já fossem desconfiando e considerando aquela questão que eu havia comentado inicialmente com vocês, de que tais manifestações lá e cá, elas resultam tanto de questões endógenas, mas também de questões exógenas, né? Ou seja, elas têm relação direta com a realidade vivida e experimentada nacionalmente, mas tem possivelmente interferência e ingerência externa, seja pelos efeitos da globalização, ou seja, evidentemente, por intervenção norte-americana, estadunidense, e evidentemente para cumprir os seus objetivos, os seus interesses imperiais. Considerando comparativamente os dois fenômenos, podemos inferir, portanto, que ambos resultam da globalização, são efeitos notórios da globalização. Que a gente pode passar, desde o governo do presidente Reagan, entre 1981 e 89, que o governo americano vai adotar como estratégia de dominação a mudança de regime, evidentemente para instalar em todo o mundo regimes, governos pró-americanos, ou ao menos que cumpram, né, os interesses norte-americanos, sejam interesses econômicos, sejam interesses geoestratégicos, sejam interesses políticos, e evitar principalmente revoluções nacionalistas. Então, qualquer comprometimento dos interesses norte-americanos, seja no Oriente Médio, seja na América Latina, ou mais recentemente no Brasil, de 2016, né, sejam governos nacionalistas que em alguma medida possam colocar em dúvida, em questão, né, os interesses norte-americanos na região ou no país, né, evitando o acesso norte-americano aos mercados daqueles países, a interferência norte-americana, a ingerência norte-americana. Essa ingerência, grosso modo, pode ser física, militar, bélica, e os americanos dispõem de um aparato militar evidentemente incomparável, ou pode ser, na linguagem, né, no vocabulário dos internacionalistas, a partir do soft power, né, a partir, evidentemente, das questões, a partir de um poder que se impõe a partir da cultura, a partir da economia, a partir do estilo de vida norte-americano. No caso do presidente Ronald Reagan, como eu havia comentado anteriormente, o próprio Conselho de Segurança Nacional norte-americana, em 83, vai criar um grupo de estudo cujo objetivo é levar a democracia. E daí eu costumo fazer uma comparação. Enquanto os europeus do século XIX, né, a ideia do fardo do homem branco, enquanto os europeus imperialistas do século XIX, principalmente ingleses, franceses e alemães, acreditavam, né, de que tinham o dever e o direito de levar os princípios civilizacionais do mundo branco, civilizado, ocidental, né, a ideia do fardo do homem branco, portanto, uma premissa, uma prerrogativa de que o imperialismo deve estar voltado para levar a civilização aos mais atrasados, os Estados Unidos utilizam uma nova linguagem, uma nova estratégia na segunda metade do século XX, principalmente a partir do presidente Reagan, que é a ideia da democracia. É claro que subentende-se aí democracia, evidentemente, a correspondência aos interesses norte-americanos. Tanto os movimentos que derrubaram alguns dos governos autoritários do mundo árabe, quanto as manifestações que vão sacudir o Brasil em 2013, são aspectos visíveis, portanto, destas organizações internacionais, como a Open Society, por exemplo, que são organizações norte-americanas. Elas foram criadas e elas estão a serviço de cumprir os interesses do Império norte-americano. Evidentemente, o pressuposto é de levar a democracia a regimes autoritários e a povos oprimidos, né? Depor e derrubar regimes autoritários e poder libertar os povos oprimidos de tais facínoras, como assim vai sendo, né, divulgado pela imprensa internacional.
cachorro louco para Muammar Gaddafi, por exemplo. Né? A imprensa adorava chamar o Gaddafi de cachorro louco. Lembram disso? Lembram, né? Cada qual vai recebendo uma designação mais perversa, né? Mais facínora, que é uma forma de promover uma opinião pública internacional de que tais regimes deveriam ser realmente derrubados, né? Sob os auspícios e sob a ordem norte-americana. Mas é claro que os Estados Unidos, em alguns casos, não têm intervenção militar direta, mas insuflam as populações locais, insuflam as populações nacionais a partir de organismos internacionais, a partir de organizações não governamentais, insuflando, treinando, subsidiando financeiramente. Nós temos já evidências muito claras de que o Movimento Brasil Livre, por exemplo, tem relações diretas com a Open Society dos Estados Unidos, né? Evidências documentais, inclusive. A ideia de democracia vai se transmutando como um instrumento de poder e dominação do império, de derrubadas de regimes autoritários ou democráticos, não interessa, né? Não importa se são regimes democráticos, como era o caso da presidenta Dilma, ou se eram regimes autoritários, como era o caso, por exemplo, de Muammar Gaddafi. Não colaboradores aos seus investimentos e interesses estratégicos, né, de abertura de mercado. Então, países que se fecham economicamente, países nacionalistas que promovem uma virada nacionalista, evidentemente são países que não correspondem aos interesses norte-americanos. Portanto, a derrubada é inevitável. As revoluções coloridas contra regimes na região do Cáucaso, a rosa na Geórgia, o lilás no Kirguistão, o laranja na Ucrânia, em 2004 e 2005, todas essas intervenções, todas essas mobilizações, todas as derrubadas de governo, tanto na calha da África quanto no Oriente Médio, tiveram, e há documentos que provam notoriamente isso, influência norte-americana, incentivados pelos Estados Unidos com um modus operandi batizado de Guerra Fria Revolucionária. ONGs defensoras de valores norte-americanos vão instigando as populações locais contra os governos e as estimulam a ir às ruas, tudo descrito pela mídia internacional como revoltas espontâneas e revoltas democráticas. Aí retoma aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, né? Se tais revoltas são espontâneas, se as tais pautas reivindicatórias elas resultam de uma insatisfação popular ou se resultam de uma mobilização e de uma articulação estrangeira norte-americana. Não é somente o Tony que está falando isso, um dos maiores especialistas da política externa norte-americana, o professor Maurício Bandeira, escreveu um livro recente que se chama A Segunda Guerra Fria. É um livro que tem 700 páginas que descreve muito claramente como tais insurgentes tiveram influência, como tais insurgências e mobilizações tiveram influência no mundo árabe. E nós estamos percebendo que no Brasil as insurgências, em grande medida, tiveram, né, e vão tendo apoio e cooptação norte-americana. Tanto a Primavera Árabe, portanto, quanto o junho de 2013, vão ser influenciadas, aqui é uma interpretação minha, determinantemente pelos sistemas de comunicação, pela velocidade das mídias sociais, pela instantaneidade das informações via satélite, como também pelas forças externas que vão atuar em tais mobilizações. A Primavera Árabe, portanto, de 2013 vai constituir exemplarmente aquilo que Manuel Castells chama de uma sociedade, né, da informação, onde rede é um conjunto de nós interconectados. Algumas diferenças importantes para a gente finalizar a minha fala. No caso da Primavera Árabe, eram regimes que foram depostos, eram regimes autoritários, e no caso brasileiro, uma conciliação e apaziguamento com algumas sinalizações de mudança. O Mais Médicos, por exemplo, é uma sinalização do governo brasileiro em direção a uma mudança ou ao atendimento de uma das pautas reivindicatórias. No caso da Primavera Árabe, a participação popular e a radicalização da democracia. No caso brasileiro, uma guinada à direita com feições fascistas e surgimento de movimentos sociais antidemocráticos. As jornadas de junho, em grande medida, né, vão ter como consequência, vão refletir, em grande medida, né, a mobilização ou a criação de movimentos como o Movimento Brasil Livre, surge lá. A sombra de ditaduras, no caso da Primavera Árabe, e no caso brasileiro, um regime democrático, né, uma diferença muito notória. As mobilizações de 2013 aqui no Brasil, a vigência era um regime democrático. No caso da Primavera Árabe, a vigência efetivamente era de regimes autoritários. E o combate violento
e a repressão policial contra os movimentos sociais. Em todos os países árabes, as mobilizações foram combatidas violentamente pelas forças de repressão policial. Violentamente significa dezenas a centenas de mortos. No caso da Síria, já contabilizamos milhares de mortos, né? No caso brasileiro, a jornada de 2013 não teve um único caso, né, de morte durante as mobilizações. O maniqueísmo como lógica política era o eixo comum às manifestações de junho de 2013, gerando um legado autoritário com um desfecho do impeachment da presidenta Dilma. O que eu quero dizer para vocês é que a raiz do impeachment da presidenta Dilma estava lá em junho de 2013. É uma hipótese, né? E daí a gente vai colocar para discussão. Eu acho que é uma discussão. Ao invés de tentar entender a pluralidade de opiniões e tradições políticas da democracia brasileira, propondo formas legais de transformá-las se limites éticos não estão sendo respeitados, as jornadas se desdobraram em uma espécie de caça às bruxas aos políticos que, ao arbítrio dos manifestantes, decidia serem corruptos ou fisiológicos. E aí a gente conclui. Ufa! Vamos fazer então. Vamos lá. Estou aqui para ouvi-los, mas... Então tá, então eu faço inscrição. Pronto. Ela lá é... Tá, Lelê, pode começar. Abrir quanto tempo? Marcelo, quanto tempo, gente? 2 minutos. 3? Então 3. 3. Vou te censurar agora. Beleza. Então, enquanto